bem-vindos a mais um vídeo sobre fake news e o autismo. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Joíse Bertazzo, que é educadora especial e uma grande amiga minha. Ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre a educabilidade das pessoas com autismo, desmistificando que algumas pessoas acreditam que pessoas com autismo não são capazes de aprender. Então vamos ficar com as palavras da Joíse e aprender um pouquinho com ela. Olá, eu me chamo Joíse Bertazzo, sou educadora especial, especialista em gestão educacional e quase especialista em ABA, e também tenho mestrado em educação. Tenho mais ou menos 10 anos de experiência frente ao autismo, com atuação nos diferentes níveis da educação básica e atualmente trabalhando numa escola de educação infantil e também no contexto clínico com avaliação e intervenção no desenvolvimento. Hoje eu estou aqui para responder a pergunta: pessoas com autismo são capazes de aprender? Eu poderia dizer que, se a gente, sabendo que um bebê nasce sem saber falar, sem saber andar, sem saber comer de modo independente, entre outros, e esse bebê, mesmo com autismo, aprende alguma dessas habilidades, então não precisaríamos discutir sobre uma pessoa com autismo ser ou não capaz de aprender. Mas, no que diz respeito à aprendizagem acadêmica, o que eu tenho a dizer é que, nesses 10 anos ou mais de ação frente ao autismo, eu nunca encontrei pessoa alguma com autismo que não fosse capaz de aprender. O que ocorre é que, em função dos diferentes perfis que alunos com autismo apresentam, eles podem ter um tempo e um modo diferente de aprendizagem e, por isso, requerer adaptações personalizadas, ou seja, conforme as demandas de cada caso. Há alunos que precisam se movimentar muito pela sala porque o movimento é um recurso para a autorregulação e para a organização do pensamento. E isso não significa que eles estejam tratando com descaso ou estejam desinteressados pelo processo de aprendizagem. Há alunos, por exemplo, com outros comprometimentos associados ao autismo, como a dislexia. É possível ter autismo e dislexia. E com esses alunos, para a construção do conhecimento, vai ser necessário utilizar abordagens, metodologias de ensino baseadas na oralidade e em recursos visuais. Alunos não verbais precisarão interagir com o conhecimento a partir de recursos de comunicação alternativa. E pode ser que esses alunos não suportem interagir com determinados recursos utilizados na sala de aula. Por exemplo, já ocorreu comigo, já tive um aluno que não conseguia, tinha alterações sensoriais, principalmente de cunho auditivo, e ele não conseguia permanecer em espaços onde o som produzia eco. Utilizar um filme ou um documentário para apresentar algum conteúdo, algum conhecimento a esses alunos é complicado se for ocorrer num ambiente com essa característica. Vai ser preciso pensar outras formas menos violentas para esse organismo, para que em condições confortáveis ele possa estar aberto, possa estar apto a absorver as informações, o conhecimento que ele precisa. Há também alunos com habilidade acima da média em algumas áreas. Na área matemática, por exemplo, ou linguagens, pode ser que esses alunos se recusem, não queiram, achem desinteressante fazer atividades relacionadas, porque eles já sabem muito além do que aquilo que está sendo proposto nessas atividades, dando a falsa impressão, por não realizarem essas propostas, de que também não estão conseguindo aprender, e isso é um equívoco. Além da forma, do modo como cada aluno aprende, também varia muito o tempo em que cada um aprende determinadas habilidades. Eu tenho um aluno hoje, já adolescente, que começou a falar aproximadamente com 6 anos de idade. Hoje ele está se preparando para fazer a seleção para um curso técnico integrado ao ensino médio
E foi nesse momento, já na adolescência, que ele passou a se interessar efetivamente pela interação social. Então ele tem se dedicado a estudar aspectos da comunicação humana, aspectos verbais e não verbais, leitura de intenção, entender ironia, expressões corporais utilizadas na comunicação, né? E isso porque ele começou a perceber que a comunicação dos seus colegas era mais eficiente que o seu modo de comunicar, né? De se comunicar. Então, ele está aprendendo isso de uma forma, de um modo diferente dos colegas que aprenderam lá atrás, talvez quando ele começou a falar, e esses colegas aprenderam de um modo natural, observando as relações e participando das relações, e nesse caso esse aluno está aprendendo num outro tempo e de um outro modo, de forma sistematizada. Então, não podemos falar que um aluno com autismo tem dificuldades de aprendizagem sem antes verificar de que modo ele aprende e se eu estou oferecendo para ele as estratégias coerentes com as suas necessidades. Uma vez identificadas as especificidades de cada caso, é um direito garantido por lei que haja adaptação curricular conforme a necessidade de todos os alunos. Além disso, também garantia legal e muito importante, pessoas com autismo têm direito ao acompanhamento de um profissional de apoio, de modo que essa pessoa possa, em tempo real, auxiliar na realização das atividades. Estas pensadas pelo professor do ensino regular, em parceria, quem sabe, ou sob orientação do professor do AEE, do educador especial. Sabendo disso, confirmamos então que não é verdade essa ideia de que pessoas com autismo não aprendem. Para finalizar então, deixo como sugestão o filme e livros da Temple Grandin. Obrigada, tchau, tchau!